Oi, gente, boa noite, tudo bom? Vou trazer hoje aqui uma informação, um assunto muito importante, que é como que a gente pode cuidar dos óleos essenciais, da nossa saúde com os óleos essenciais, com a parte de uso aromático, né? Então, muitas vezes, por que que isso é importante? Muitas vezes as pessoas acham assim, né, que tem sempre que passar, ou muitos querem tomar o óleo essencial, e a gente esquece da potência, da força que tem o uso aromático dos óleos essenciais, né? Então, você pegar esse ato aí de pegar um frasquinho, abrir e cheirar, inalar, você já está cuidando aí da sua parte de respiração, né, dessa via aérea aí. Então, hoje a nossa educação continuada, né, que é esse nosso encontro aqui semanal que a gente tem para falar dos óleos essenciais, eu vou trazer esse tema aí, a saúde, né, que a gente tem com o nosso sistema respiratório e também trazer a saúde antes, né, desses invasores chegarem aí no nosso sistema respiratório, que é fazendo a limpeza do ar. Então, nós vamos chegar nesse tema aí também, que a gente pode cuidar com os óleos essenciais do nosso corpo e também do ar do nosso entorno aqui. Então, quando a gente fala de uso aromático, vai estar envolvido aí, né? Abrir o frasquinho e cheirar, inalar, gota na mão, abrir o óleo essencial na sua mão e trazer para o rosto para inalar. Fazer essa difusão do óleo essencial no ambiente, né? Que é usando um difusor, usando, muitas vezes a pessoa não tem esse difusor, de vapor frio, mas ela tem ali é, uma cerâmica, você pode pingar o óleo essencial na cerâmica. Eu já vi também das pessoas colocarem, pega um frasquinho vazio, coloca o algodão e pinga o óleo essencial no algodão dentro desse frasquinho, também dá certo, fica uma boa. Você pode colocar o óleo essencial num tecido, né? Eu lembro que o meu filho gostava de colocar o óleo essencial na gola da camisa e ia para a escola, cheirando ali a gola da camisa. Era uma coisa assim, uma forma que ele gostava. Você pode fazer o uso do óleo essencial na hora de um banho, principalmente agora que a gente está aí no outono, vamos entrar no inverno. Você pode pingar o óleo essencial num cantinho ali no banheiro e deixar primeiro eu abro, né, o chuveiro bem quente mesmo, numa temperatura até que eu não entro debaixo dessa água quente, mas só para dar aquele vapor ali dentro do banheiro, pingo umas gotinhas num cantinho e quando a gente entra para tomar banho ali é rapidinho, não precisa de ser muita água, né, não gasta muita água e você faz ali uma sauna, né, com esse óleo essencial. Também já vi alguns ventiladores que você tem a possibilidade ali de colocar um spray para ir difundindo o óleo essencial. Você pode fazer o seu spray de ambiente também e borrifar no ambiente. A forma mais eficiente desse óleo essencial ficar disperso no ambiente por um tempo maior é usando mesmo um difusor, né? Porque ali você tem uma fumaça, essa fumaça fria. Eu não gosto de difusor que aquece, né? Tem aquele de parede que ele aquece, eu não gosto, porque a gente perde as propriedades terapêuticas. E hoje a gente vai falar aqui dessa importância do óleo essencial. Então eu preciso de garantir que essas propriedades terapêuticas estejam ali garantidas, né? Íntegras, certo? Você pode fazer o seu perfume pessoal também, à base de álcool, água e óleo essencial, ou só tem gente que gosta de pôr um pouquinho de óleo vegetal junto com álcool para ele dar uma fixação melhor na pele, você pode fazer. E tem várias formas. Ah, colar difusor também, pulseirinha difusora também, tem várias formas aí, né? Tudo que traz esse óleo essencial para o ambiente, para você poder inalar esse óleo essencial, tá valendo, tá? Então vamos ver aí quais são os benefícios que a gente tem, né? Então, primeiro falar um pouquinho aqui, já que eu vou falar do suporte do óleo essencial para a nossa saúde respiratória, a gente tem que pensar aí, né, que a gente tem as bactérias estão muito mais resistentes, né? Os vírus são mutáveis, né? Por isso que é difícil de combater um vírus. Geralmente, quando
A gente pega uma gripe que é viral, geralmente até o médico fala assim, cuida, né, dessa dor no corpo, toma bastante líquido e faz repouso. É o tempo de sobrevida desse vírus ali e é o que vai passar, né? Minha filha estava com a garganta muito inflamada esse tempo atrás, foi no hospital, fez aquele teste lá do cotonete para ver se era bactéria, se era vírus, e não era bacteriano, era viral, e o médico também falou com ela: olha, não tem o que fazer, vai para casa e toma remédio para dor e espera passar, né? Enfim, porque eles se multiplicam aí, neles tem uma mutação muito rápida, mas a gente tem como atuar aí nessas situações, que é o que eu vou falar. E aí, o que que acontece hoje na área da saúde, né? Os antibióticos aí muitas vezes não dão conta aí dessa bactéria, né? Não dão conta aí dessas superbactérias que vão ficando mais resistentes. A gente tem antibióticos de ponta, que eles têm óleos essenciais junto com aquele antibiótico. Então, o que que o óleo essencial faz? Ele rompe, muito mais fácil do que o antibiótico, ele rompe a barreira daquela que a gente fala assim da capa proteica, né? Ele é como se ele conseguisse quebrar essa barreira pro antibiótico, né? Para o princípio ativo do antibiótico entrar e conseguir atuar ali e matar aquele vírus ou aquela bactéria. Então a gente tem aí o uso dos óleos essenciais como aí um grande uma grande ajuda para a gente, tanto na prevenção quanto também aí na ação com essas gripes, com essas infecções, né? Com essa nossa parte aí da saúde, tá? E aí aqui eu trouxe também um pouquinho para a gente poder pensar sobre isso, né? As doenças de trato respiratório. E por que que eu estou trazendo isso? Porque é, tem muita gente, eu estava em Belo Horizonte esses dias e muita gente falando comigo sobre a questão de bronquiolite. A gente está em pleno outono, né, de 2025, então a gente já teve aí outros eventos aí onde as gripes estão mais fortes, né, essas questões que acometem a gente, elas estão vindo aí muitas vezes com uma potência maior. Eu fiquei muito gripada em maio, não, em abril, e eu achei a coisa muito estranha, assim, uma gripe que veio, me deu muita dor no corpo, eu mesmo usando os óleos essenciais, e ela foi embora, eu melhorei uns 4, 5 dias, depois eu tive como se fosse uma recaída, assim, de um dia, 2 dias, aquela dor no corpo e uma energia baixíssima, né? Com pouca energia até para poder levantar, para conseguir fazer minhas coisas do dia a dia aqui em casa. Então, eu tomei um susto esse ano, que é muito raro eu gripar, e lá em Belo Horizonte eu fiquei preocupada. Tive uma informação de até um filho de uma amiga teve que ser entubado por causa dessa bronquiolite, que estava muito, muito, muito forte. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, como que a gente pode prevenir e como que a gente pode atuar aí com os óleos essenciais, tá? O óleo essencial, que está falando aí, eles são voláteis, né? O que que é um óleo essencial? É volátil. Ele passa para o estado gasoso muito rápido, né? Então você abre o vidrinho, o cheiro já passa para o ambiente. Então significa que ele está saindo ali do estado líquido e indo para o estado gasoso. Ele fica disperso no ambiente. Toda vez que você sente um aroma, que você sente o cheiro, é porque essa substância está circulando ali no ar ali do ambiente que você está, né? A gente até costumava falar em sala de aula, às vezes eu estava dando aula, alguém abria uma mexerica lá no fundo da sala e aquele cheirinho ia longe. Eu falava, a mexerica é muito fofoqueira, ela avisa mesmo quando tem alguém próximo ali chupando, né, descasca ali, tira aquela casquinha, porque o que que a gente tem ali na casca da mexerica? A gente tem óleos essenciais, então na hora que você abre ali, aquele cheirinho ali invade o ambiente, né? E a ação dos óleos essenciais que a gente tem são ações que são antivirais, antimicrobianas, anti-inflamatórias. São óleos essenciais muito potentes que a gente pode fazer o uso deles e eles têm uma eficiência muito grande. Alguns óleos essenciais, eles têm até a capacidade de trazer para o nosso corpo uma memória de combate em relação àquele vírus ou em relação àquela bactéria. Então, não só ele vai
fazer uma eliminação ali com mais eficiência, como também ele vai ajudar o seu corpo a se proteger quando acontecer aí daquele vírus ou aquela bactéria chegar no seu organismo ali, né? Então, a gente tem aí uma possibilidade muito grande de usar os óleos essenciais e cuidar aí da nossa saúde. Então, o que que a gente tem aqui? Ó? Eu vou trazer também um artigo para vocês, depois eu vou colocar lá no nosso grupo, que ele está bem interessante, porque ele fala de algumas pesquisas que foram feitas com pessoas também, porque muitas vezes a gente tem pesquisa em placas, né? Coloca ali, faz uma cultura ali de uma bactéria e usa ali um óleo essencial e vê como que é a ação daquele óleo essencial naquela placa. Tem também pesquisas que são feitas com os animais, né, com os ratinhos aí, que aí inocula ali uma bactéria ou um vírus e usa o óleo essencial e acompanha ali para ver o que aconteceu. E a gente tem pouquíssimas pesquisas aí que são feitas também com pessoas, né? Então a gente tem aqui nesse artigo que eu vou passar para vocês algumas informações assim que eu achei bem interessante, tá? Então nesse artigo ele até fala que os óleos essenciais podem ter um papel preventivo no tratamento de infecções do trato respiratório. E a aplicação dos óleos essenciais via inalação, né, através aí, da forma aromática, parece ser a maneira mais eficaz de curar os pacientes devido à sua natureza volátil, né? Porque ele está aí disperso no ar. E aí, como ele evapora muito rápido, ele atinge aí outras áreas que já já vou falar disso, né? Então, quando a gente pensa que eu tenho aqui, né, nessa cavidade nasal aqui do nariz, então quando você põe pinga um óleo essencial na sua mão, você inala pelo nariz aqui, você consegue atingir, né, do nariz, você consegue atingir o ouvido também, você consegue atingir aqui os seios da face, né, você consegue, lógico, atingir a garganta e o trato respiratório inferior, que é a parte pulmonar. Então, tudo isso aqui tem uma comunicação muito intensa, muito forte, né? Haja visto aí quando você tem um deslocamento que você sobe muito, né, a altitude, ou quando você desce muito, que o ouvido dá aquela dor, né? Você consegue, você tampa o nariz e sopra o ar sai ali pelo ouvido, né, para poder tirar aquela pressão que dá no ouvido. Então, você vê que a gente tem um canal de comunicação aí. Então, ouvido, nariz, né? A gente tem pessoas que têm, por exemplo, rinite alérgica, ou pessoas que têm os seios da face aí muito congestionados, com muita secreção, ali vira um meio de proliferação de muita bactéria, né? O alojamento ali de vírus. Então, qual que é a forma que eu falo para as pessoas para poder fazer essa limpeza? E é a forma como eu faço. Então, por exemplo, parece que estou um pouco gripada, não sei, dei uns espirros ali, achei meio estranho que às vezes a gente já sente ali, né? Nossa, parece que vai chegar aqui uma gripe. Eu pingo óleo essencial, por exemplo, do On Guard na mão, aí eu puxo pelo nariz, solto pela boca. Puxo pela boca, solto pelo nariz, né? Então eu vou fazendo essa limpeza. Ou às vezes também eu faço assim com a mão, faço uma conchinha e puxo com a boca engolindo esse ar. Então eu falo assim, engole o ar, né? Leva esse ar para o pulmão, tenta aí tragar esse ar com óleo essencial para dentro do pulmão também, para você fazer toda essa limpeza do seu trato respiratório inferior, das vias aéreas também superiores. Vai fazendo essa limpeza, vai tirando aí, passando esse óleo essencial e você vai limpando. Então, o que que eu percebo já? Que a gripe não instala, né? Que ela não progride, que ela não evolui. Então, às vezes dá aquela pegada ali na garganta, não sei o que, nossa, parece que vem uma gripe. E ó, rapidinho já vai embora. Se alguém que está aqui na sala, né, que nós temos aí 9 pessoas, já passou por isso aí também, já teve essa experiência, pode até colocar e compartilhar com a gente enquanto eu estou falando, porque isso acontece muito, já aconteceu muito comigo e acontece, né, até hoje. Então, eu vejo que outras pessoas também me trazem esse relato, falam desse jeito: olha, a gripe não progrediu, a gripe não fica. E quem tem criança, que aí com criança às vezes é mais difícil, que você só vê quando o nariz está escorrendo, ou quando ela fica com febre,
ou quando fica ali um pouco mais prostrada. Você, às vezes a gente tem dificuldade de entender na criança, né? Se é garganta, se é ouvido, né? Se está com o peito cheio ou não. Então, quando chega na criança, aí a gente tem que fazer essa inalação, passar o óleo ali no peito, nas costas. Às vezes, depois que já dormiu, coloca uma gotinha da melaleuca no algodão e deixa ali pertinho do nariz, né? Deixa um óleo essencial mais próximo do corpo ali, que aí vai ajudando a fazer essa limpeza aí mais rápida, tá? E aí eu costumo dizer assim, em momentos de crise, que isso aí tiver mais agudo, você pode fazer o uso aí desse carreado, desse óleo essencial até de 2 em 2 horas, no primeiro, no segundo dia, para dar mesmo aí uma potência do uso do óleo essencial para poder fazer essa limpeza, né? Então, a gente, lembrando aqui, que eu vou continuar, mas toda vez que eu estiver falando aqui dos óleos essenciais e das questões aqui de saúde, eu vou estar falando também de toda essa comunicação aí, né? Então, às vezes, uma infecção de ouvido ali, você pode também ir tratando de forma inalatória, tá? Ah, esqueci de falar, né? Que eu falei aqui da parte das formas aqui, ó, de inalar, e a gente tem aquele que chama de stick aromático, ou inhaler, né? Tem vários nomes aí, que é o inalador nasal, que é uma. Ah, o meu não tá aqui agora, tá ali no quarto. Que você tem um bastão que você pinga o óleo essencial ali e você consegue colocar ali dentro do nariz, para poder, é de uso pessoal, né? Você faz ali a inalação bem profundamente ali dentro do nariz. Óleo essencial não pode entrar, né? Você não pode pingar óleo essencial dentro do nariz, nem dentro do ouvido e nem dentro dos olhos. Então, para poder cuidar do ouvido, se for alguma infecção, alguma inflamação ali que desceu para o ouvido, você passa o óleo essencial atrás da orelha, né? Passa o carreado atrás da orelha. Você pode pingar o óleo essencial no algodão e deixar o algodão na entrada ali do ouvido também dá certo, mas pingar lá dentro não pode, tá, gente? Nem dentro do nariz. Depois eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem dúvida, até geralmente a dúvida que muita gente tem é em relação a aquelas máscaras, né, de inalação, se pode usar, se não pode, a partir de qual idade, a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui de óleos essenciais que são os melhores aí, né, que são óleos essenciais muito bons, a gente tem muito mais do que esses aqui, mas aí tem algumas pesquisas que trouxeram especificamente esses óleos essenciais aqui para trato respiratório, né? Então a gente tem o funcho, que o funcho tem uma eficiência muito grande, eucalipto, o peppermint, que é o hortelã-pimenta, a melaleuca e o tomilho. E aí aqui vale ressaltar que hortelã-pimenta e o eucalipto não é para a gente usar com criança pequena, tá, gente? Mas principalmente o hortelã-pimenta. A gente não usa o hortelã-pimenta para bebê, a gente não usa o hortelã-pimenta em crianças muito pequenas. Se for usar para criança pequena, usa ele bem diluído, bem carreado, é uma gotinha em 10 ml. Isso aí já a criança, né, de um aninho aí para mais. Menos do que isso aí, eu não aconselho usar o hortelã-pimenta de jeito nenhum, porque ele ativa muito as sinapses e ele pode correr o risco de dar aí uma convulsão em crianças pequenas, né? Em bebês, então, muito mais forte. Então, a forma que a gente tem de usar um hortelã-pimenta é bem carreado e você passa às vezes no pé ou passa nas costas, já vai trazer essa eficiência. Você não precisa de colocar lá no nariz da criança, não, tá? E aí a gente tem alguns blends na doTERRA que aí você tem essa possibilidade do uso, porque ali esse hortelã está bem mais diluído, você tem outros óleos essenciais e você tem aí uma segurança muito maior para você poder usar esse óleo essencial. E aí eu gosto desses três aí, tem outros também que são bons, e aí cada caso é um, né? Então, por exemplo, pessoas que têm muito refluxo e muito problema pulmonar, você usa o Zengeste também, porque às vezes essa questão muito muco na garganta, né? Fica com pigarro e tudo mais, usa o Zengeste também da parte da digestão,
que eu estou falando aqui de trato respiratório, mas vale lembrar também que esse trato respiratório ali no finalzinho já encontra ali também com a parte da digestão, né? Então, são várias possibilidades, mas hoje nós vamos focar aqui principalmente nesses aqui das vias aéreas, tá? Então, esses aqui são ótimos, são excelentes para poder usar. O tomilho também, se você não quiser usar o tomilho puro, você pode usar ele junto, tem ele se não me engano, aí no DDR, e acho que tem ele também em outros blends, tá? Tem no Kit Kids, que eu acabei que eu nem dei uma olhada lá no Kit Kids, que tem alguns também que são bons. Além desses aqui, a gente tem outras possibilidades também de uso de óleos essenciais para fazer essa limpeza do ambiente. E é isso aqui que eu queria trazer essa informação aqui para vocês hoje, porque a gente fala muito também do uso dos óleos essenciais na parte respiratória e a gente esquece de falar isso aqui, ó, que eu tenho a possibilidade do uso do óleo essencial difundido no ambiente para fazer a limpeza do ambiente. Ele é capaz de atuar aí em vírus e bactérias que estejam aí em suspensão, que estejam aí circulando no ar. Então, por exemplo, se você está num ambiente que tem muita gente conversando ali, a gente tem essa dispersão, né? Tanto que gripe e outras coisas, aí também, bactérias também, você pega ali, está conversando com a pessoa, está próximo ali, você tem essa transmissão. Então, a gente tem a possibilidade de fazer o uso desse óleo essencial nesse ambiente. Então, se você, por exemplo, trabalha num local fixo e que você faz atendimento ao público, coloca ali do seu lado um difusor, coloca o seu óleo essencial ali e você vai deixando esse seu entorno ali com um ar mais limpo, né? Você não precisa de falar assim, nossa, mas eu trabalho num lugar que a sala é muito grande, né? Eu não vou conseguir abranger toda a sala do ambiente. Não tem problema. Se o seu difusor estiver ali pertinho de você, ou se você não tem condição de ter um difusor ali próximo, porque você às vezes não fica só parado ali naquele lugar, e você circula, vamos supor que seja um balcão, que você circula muito naquele balcão, ou que você circula entre outras áreas, outras salas lá da empresa. Você pode fazer um spray bucal com óleos essenciais também, e aí você borrifa ali com água, né? Água e óleo essencial, para você poder borrifar na sua boca. Pode pôr ali própolis, pode pôr mel, né? Também dá certo. E você pode também ter aquelas bolinhas de On Guard, de Peppermint, que você estoura na boca e você vai fazendo essa limpeza, tá? Ó, o Air X, esse blend aqui da doTERRA, ele é para ingestão. Não sei se vocês sabiam, ele é liberado para ingestão. Você pode fazer um borrifador com o Air X também, tá? O Brief não pode ingerir. Esse você não pode colocar para poder borrifar, mas você pode colocar o Air X com On Guard e fazer um borrifador, tá? Isso para trazer aqui uma possibilidade para você ir limpando, né, essa sua via aérea, limpando seu nariz ali, a boca, borrifando no ambiente ali também que você trabalha, e assim a gente vai, né? Passa na mão, inala, tudo isso aí para poder ajudar a limpar. Mas olha que interessante. Gerânio, vocês já tinham ouvido falar do gerânio para fazer limpeza do ambiente? Eu aposto que não, né? O limão, né? O limoneno é um excelente composto que ajuda a limpar também. O capim-limão também é outro, muito bom, excelente. Melaleuca, a gente sempre fala dela. Eucalipto também a gente sempre fala, né? E canela e tomilho. Canela, tomilho, cravo, esses óleos que são óleos quentes, que são óleos que eu gosto muito até do On Guard, porque ele tem canela e cravo e você consegue pôr ele na boca, né? Porque a canela pura, assim, a gente não consegue colocar, ela é muito dermocáustica. Então, são óleos que são super potentes, né? Eu falo ali que a gente tem os fortes combatentes, eles são óleos que a gente tem que tomar cuidado para poder usar, orégano, né? Também a gente tem que tomar cuidado para usar, mas eles têm aí uma potência incrível de combater vírus e bactérias. Então, para fazer a limpeza do ambiente, ó, tem essa possibilidade. E aí eu vou trazer aqui, olha, tem dois depoimentos aqui, né? Duas partes aqui
de uma publicação, que ó, é muito raro investigar a atividade antiviral do aerosol ou do vapor de um óleo essencial. Em um estudo, o efeito antiviral de aerosóis, né, de dispersão no ambiente, de um óleo essencial de melaleuca e o óleo essencial de eucalipto em concentrações variadas, foi testado contra o vírus influenza A. Em ambos os aerosóis apresentaram forte atividade antiviral dentro de 5 a 15 minutos de exposição. Então, você vê, olha a potência de um óleo essencial. Um tempo curto, né, 5 a 15 minutos de exposição, de dispersão desse óleo essencial ali naquele ambiente, ele já conseguiu combater ali esse vírus influenza ali no ambiente. E o outro aqui, olha que legal esse. Em um ambiente de escritório, essa mistura de óleo essencial produziu uma redução de 89% das bactérias transportadas pelo ar em 15 horas. Esses resultados sugeriram que os óleos essenciais de gerânio, capim e limão poderiam ser usados para desinfecção do ar. Tá vendo? Fizeram aí um teste com gerânio, de uma misturinha de gerânio e capim e limão, e conseguiram reduzir aí as bactérias dispersas no ar, transportadas no ar. Legal demais também, né? Então você vê que nessa época agora, outono, inverno, e aí quando eu penso, gente, eu fico pensando assim, as salas de aula tinham que ter óleo essencial, os escritórios tinham que ter aí, né, difusores. Eu sempre conto o caso da minha prima, que ela trabalha em escritório e ela põe o limão, já é a marca lá da sala, onde ela vai, que ela é transferida, que ela entra na sala, é a sala do limão, que ela pega uma bola de algodão, pinga o limão, coloca lá na saída do ar-condicionado e vai limpando o ar ali, né? Então ela usa sempre o limão. Ó, foi, subiu. Ah. E aí, então, eu vou trazer para vocês aqui uma outra uma outra página aqui, peraí, só um pouquinho, que é para mostrar para vocês que a gente tem a possibilidade aqui, ó, quando a gente tem, né, aqui, ó, no trato respiratório, olha só, a gente tem a definição aí, que tem uma bactéria, né, então às vezes um problema que a gente tem de respiração, ele pode ser por causa de uma bactéria, então aí tem a croup, né, que é muito conhecido também, a faringite, amigdalite, tem aquelas placas, né, de aqueles abscessos que ficam na garganta, ficam presos ali na amígdala. Não adianta só tirar a amígdala vai tirar o incômodo, mas a pessoa fica com dor de garganta também, né? Minha filha disse, assim, mãe, eu queria tirar a amígdala para não ter mais dor de garganta. Eu falei, minha filha, não tem jeito não. E aí tem vírus, tá vendo? Ó, o influenza, vírus, adenovírus, quer ver o que eu quero mostrar aqui para vocês? Faringite também, olha aqui, ó, rinite de resfriado comum é um vírus também, né? E tem esse vírus aqui, ó, que é da bronquiolite, que muita gente está falando. Então, é outra dica interessante para você pensar se é uma infecção bacteriana ou se é viral, porque aí você pode ir naquela lista que eu já passei para vocês de uma outra vez, que você tem lá, e eu posso colocar lá no grupo de novo, que você tem lá a lista de óleos essenciais que atuam nos vírus e a lista de óleos essenciais que atuam nas bactérias. Então você tem ali a possibilidade, às vezes você olha ali sua caixinha, tem vários óleos essenciais e você vai ver lá naquela listinha se ele é bom para vírus ou é bom para bactéria, né? Então, porque às vezes, igual aqui o caso do gerânio, você tem um gerânio que ele é bom para bactéria, para combater bactéria, você nem sabia, e ele tá ali e você acha que ele é só para sua pele ficar aveludada ou para poder fazer uma regulação hormonal que ele faz, mas ou para dar um cheirinho. Tem gente que usa o gerânio na ponta dos cabelos, né? Faz a finalização lá, passa um livinho junto com o gerânio, adora o cheirinho de gerânio no cabelo e esquece que você tem ali um poderoso óleo essencial para poder combater bactérias também, né? Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, ó. A rinite, ela é um estado viral e a bronquiolite também, ó, é um estado viral. Então, vocês vão procurar quais são os óleos essenciais que são bons para poder combater a parte de vírus, certo? E aqui nesse material também
traz aqui umas informações interessantes que eu vou passar para vocês aqui. Aí agora, bom, que primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, e aí eu vou abrir para a gente poder conversar, tirar dúvida, e, e aí a gente vai conversando aqui sobre a condição, às vezes, de cada uma, trazer aí uma dica específica para cada uma de vocês. Agradeço já a participação.